Fala aí galera das minhas redes sociais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Marketing pela Liberdade. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês um dos países que eu mais considero como exemplo de liberdade. Bom, pelo menos a história dele, né? Porque atualmente... Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom, como vocês puderam notar pelo meu quadro aqui, eu vou dizer que sim, eu admiro a história dos Estados Unidos como um grande exemplo de liberdade para qualquer nação. A história começou lá por volta do 4 de julho de 1776, quando as 13 colônias se uniram por meio do Congresso Continental para lutar contra as cobranças excessivas de impostos que eram ditadas pela metrópole, a Inglaterra. É sem dúvida uma grande história de união e de cooperação em busca da liberdade. Claro, a história da nação começou um pouco mal, até que em 1787, se não me falha a memória, os Estados Unidos promulgaram a primeira Constituição, que aliás vigora até hoje, defendendo a liberdade, a dignidade e a propriedade dos estadunidenses. Um ponto importante que vale a pena ser destacado, pessoal, é que os Estados Unidos nunca tiveram a ideia de se tornar uma democracia. O plano deles inicial era se tornar uma república aristocrática, de modo que fosse possível preservar sempre o direito de propriedade. Isso vocês podem observar com maior detalhe no livro Democracia, o Deus que Falhou, do escritor alemão Hans Hermann Hoppe, um importante escritor libertário de nossos dias atuais. No início da criação do perfil, eu até tive a ideia de colocar a bandeira inicial dos Estados Unidos como pano de fundo, mas eu acho que isso ia causar muita ambiguidade. Você sabia que ela foi confeccionada por uma mulher? Até levou o apelido do mesmo nome dela, que é Betsy Ross. Ela foi adotada em 14 de julho de 1777. Uma data fácil de lembrar, 1777. No entanto, infelizmente, vamos nos atentar ao contexto atual. Infelizmente, aquele Estados Unidos libertário, descentralizado e pouco interventor, infelizmente não existe mais. Eu acredito que durante a história dos Estados Unidos, eles se distraíram um pouco da sua formação, que tinha por base os ideais livres de seus pais fundadores. Acredito que na virada do século XX, os Estados Unidos se distraiu com ideais social-democratas, intervencionistas ou até mesmo imperialistas. Mas sinceramente eu não sei dizer com precisão em qual ponto da história que os Estados Unidos se distraíram. O regime presidencialista, por trocar constantemente o chefe de Estado, muitas vezes você fica na dúvida quem é responsável pelo quê. Ou às vezes todo mundo é responsável por todo mundo, ou às vezes dá para culpar o partido X ou o partido Y. É um ponto interessante de se pesquisar na história. Eu acredito que a distração pode ter ocorrido após a Guerra Civil, onde se desrespeitou um pouco os pactos do federalismo, ou então na era da industrialização mesmo. Enfim, fica aí um ponto de investigação para a história que a gente pode até realizar junto. E por hoje o vídeo é só, pessoal. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Apenas uma breve reflexão a respeito da liberdade na América, se não também um exemplo de liberdade para o mundo e também para o estudo de história. Fica aí a dica. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir. Se você quiser deixar um comentário, uma sugestão, é muito bem-vindo. Então é isso. Muito obrigado a todos e a todas que assistiram até aqui. Valeu!